A escolha da via de administração, ela é muito importante. O tecido, o tipo de tecido qual o medicamento vai ser injetado, o grau de absorção, o início de ação, ela tem que ser conhecida para que o medicamento faça a ação correta. O volume, o local da administração, se o paciente tem condições de estar recebendo, não, Ana, é melhor não. É um paciente oncológico, é um paciente de tal forma. Então, tudo tem que ser de acordo com a forma que ele vivencia, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses pacientes, né? Com volume local, tipo de tecido, tudo tem que ser visto e revisto para que nada seja feito erroneamente. É, quando a gente fala sobre o local de aplicação, né? Se é intramuscular, subcutânea, intradérmica, tudo isso vai de acordo com a composição da pele, né? Igual uma intramuscular em 90 graus, para que você consiga alcançar o músculo intradérmico, se subcutâneo 45 graus e intradérmico 15 graus. Então, isso vai mudar de vacina para vacina ou de injeção para injeção. As agulhas, elas são de determinados tamanhos, né? Alguns profissionais usam de acordo com a cor, falam de acordo com a cor, pega a roxinha, pega a marronzinha. Isso auxilia a gente, mas a gente precisa saber dos tamanhos mais comuns, né? Por exemplo, a 13 por 4,5 ou 10 por 5 normalmente são subcutâneos ou intradérmicas, 25 por 7 e 25 por 8 ou 30 por 8 normalmente são intramusculares, intravenosas. Tem gente que pergunta, Ana, eu tenho que enfiar a agulha toda? Tem que enfiar para ela chegar ao destino correto, porque se você tem uma agulha e você tá precisando, por exemplo, de aplicar na deltoide. Aí você pega uma agulha para aplicação no músculo da deltoide e aí você enfia só um pedacinho da agulha, você não vai estar alcançando esse músculo, né? Você vai estar alcançando outros locais, então isso daí tem que ter muito cuidado. Normalmente a via oral orienta-se a administração de líquido, né? Nos lactentes, a medição deve ser colocada no meio e no canto da boca, a medicação, evitando assim que expulsem para fora da língua. Então, normalmente você vem com seringuinha, uma colherzinha, fazendo com que essas crianças tomem esse medicamento com mais facilidade. Caso a criança seja de colo, deve-se manter a postura dela inclinada e então colocar na seringa, o colher medidora ou conta-gotas, né, com a medicação na boca. E aí você coloca bem atrás da língua ou embaixo dela. Isso daí vai facilitar para que essa criança engula mais facilmente. O cuidado que a gente tem que ter na administração para que seja feita bem devagar, para a criança não se engasgar, não aspirar. O medicamento pode ser colocado numa bandeja quando for permitido, né? Então você prepara ali. Bandeja não, gente, uma madeira, desculpa. O medicamento pode ser colocado em uma mamadeira quando for permitido, né? Então, às vezes, a criança vai ter mais facilidade de estar se alimentando pela mamadeira e ter dificuldade em outro tipo de administração, então se coloca nessa mamadeira. Em crianças maiores, pode-se utilizar um copo ou colher com medicamento oferecendo à criança, ou ainda da mesma forma, como no caso de criança de colo, né, tá colocando na lateral da boca, embaixo da língua, para estar facilitando. A via intramuscular, não, ela é bem normal de estar utilizando.
É, como se fazer para aplicar? Ó, tá vendo aí que você separa um lado da nádega em 4 partes. Normalmente é na parte do glúteo exterior, tá vendo? Onde tá esse xizinho, é nesse local que você aplica a injeção ou vacina, se for orientada em via intramuscular. Ela é muito utilizada devido à absorção rápida, né? O músculo, ele é mais denso, então ele pode receber maior volume. É, normalmente o músculo escolhido, ele tem que ser bem desenvolvido, ter fácil acesso. E, como eu falei para vocês, ó, na região da deltoide é de 2 a 3 ml. Normalmente a gente fala até 2, né? Na região glútea, isso vai muito de literatura para literatura. Na região glútea, a gente fala normalmente de até de 3 a 5 ml. Normalmente 3 ml que são aplicados. No músculo da coxa, no vaso lateral, de 3 a 4 ml. Né? E isso tudo vai depender se o músculo está bem desenvolvido. Uma pessoa, por exemplo, uma criança com paralisia, que não tem o músculo bem desenvolvido, a gente vai procurar o local mais adequado para administração desse medicamento. Na via intramuscular, quando que a gente não deve utilizar a região glútea? Crianças menores de 2 anos, pacientes com atrofia da musculatura, paralisia de membros inferiores. Porque pode-se ter a complicação com o nervo ciático, né? Então deve-se evitar o nervo ciático. Injeções intravasculares que podem causar embolias, né? E também, às vezes, se você não usar a asepsia correta, a dose correta, pode dar infecções e abscessos. A via endovenosa, gente, normalmente é direto na veia, né? Muito utilizada, com introdução da medicação direto na veia. É um local que a gente tem que procurar. Normalmente na palpação a gente vai sentindo qual é a melhor veia para estar aplicando, mas normalmente o melhor local é a face anterior do braço, né, no lado esquerdo. Isso vai muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, no meu a face anterior do braço, o lado direito é melhor que o lado esquerdo. Então eu já observo isso, eu já falo normalmente com a pessoa que vai aplicar ou retirar sangue, falou que é melhor de estar fazendo, as pessoas já vão direto nesse local. A não ser em caso de desidratação, que essas vezes elas ficam mais dificultosas, né, para se pegar, e sempre tá evitando articulações. E dá preferência também para membros superiores. Normalmente a indicação é a necessidade imediata da ação. Quando se tem que administrar grandes volumes, principalmente para hidratação. E coleta de sangue para exames, né? A gente também faz via endovenosa. Os medicamentos que são injetados, soluções solúveis na veia, líquidos IPIs ou hipotônicos, né, que são sais orgânicos, eletrólitos, medicamentos, medicamentos não oleosos, e não devem conter cristais visíveis em suspensão, tudo muito diluído. A via retal, normalmente, ela não ser utilizada com muita frequência, quando a ingestão não é possível por causa de vômitos ou o paciente está inconsciente. A administração de drogas retais por supositório tem como objetivo deixar o fármaco livre do metabolismo da primeira passagem, no fígado, pois a droga entra em vasos que levam diretamente para a veia cava inferior.
Só que em alguns casos o supositório ele penetra um pouco mais, e lembrando que é um local muito drenado por veias, né? Então, em alguns casos pode-se chegar ao fígado e dessa forma a gente não consegue evitar esse efeito de primeira passagem. Muitos fármacos provocam irritação na mucosa retal. Pode causar um pouco de sangramento, é um local extremamente vascularizado, então é sob prescrição médica mesmo.